Nós escrevemos devido àquela força invisível que obriga as pessoas a inventar e a contar histórias, quer queiram, quer não queiram, não é? Depois elegemos a literatura infantil para ser o nosso campo, porque valorizamos muito a leitura e as crianças. A leitura porque, de uma forma discreta e silenciosa, estimula o pensamento, enriquece o espírito, alarga horizontes, ajuda a compreender melhor o mundo, os outros, a si próprio, e ainda porque é uma ferramenta poderosa, talvez a mais poderosa, contra a solidão. Quanto às crianças, somos as duas irmãs mais velhas. Desde muito cedo que nos habituámos a estar com os mais novos. Fomos mães, depois professoras, e como professoras fizemos sempre questão de ouvir os alunos, de ver o que eles precisavam, e tivemos desde muito logo a consciência que a leitura era absolutamente crucial para os mais novos, como é para todas as idades, mas para os mais novos, e elegemos a missão de contribuir para criar leitores. Como professoras, como mães, tínhamos já como irmãs, mas pensámos que para criar leitores é indispensável que as crianças encontrem livros de que gostam. E então pensámos que talvez pudéssemos também escrever. Mas como é que se escreve para crianças? Quando, depois de muito conversarmos, decidimos. O texto tem que ser transparente, luminoso, claro, que qualquer pessoa imagine imediatamente tudo o que lhe contarmos. As personagens têm que ter um recorte, mesmo que sem presença física, se tornem parte dos amigos mais próximos. O enredo, além de despertar curiosidade, deve ser absorvente, para que muitas crianças sintam que fazem parte daquela história, sintam que estão lá dentro. Bom, estava decidido agora que tema. Escolhemos a aventura primeiro, porque sabíamos que a maior parte das crianças que conhecíamos e com quem trabalhávamos gostavam de aventuras e de mistérios, mas também porque nós também gostamos. Aliás, na nossa opinião, o escritor só pode escrever sobre aquilo que gosta, porque inventar uma história, sonhar com uma história, aceitar ser assaltado por essa mesma história à meia da noite, nos momentos menos oportunos, ou a pessoa gosta ou não gosta, não consegue, não é? E começámos a escrever aventuras e este projeto tornou-se para nós uma grande aventura, por vários motivos. O primeiro é porque nós fazemos questão de ir sempre aos locais onde as histórias se vão passar. Nós percorremos vários locais porque achamos que só conhecendo e tendo experiência no local é que podemos transmitir aos mais novos o espírito desse lugar. Por exemplo, no Porto, nós as duas conhecemos bem o Porto, os nossos maridos são portuenses, mas viemos ao Porto várias vezes para observar de outra maneira, com olhos de aventura, com olhos de criança, o que é que vamos aqui apanhar para a nossa história. E então descemos a um túnel que, segundo a lenda, passa por baixo do Rio Douro. E fomos ouvir o som das badaladas da Torre dos Clérigos, porque há quem diga que são mágicas. Fomos também visitar uma casa assombrada, mas caímos na asneira de ir de dia, e de dia toda a gente sabe, mas nós não sabíamos que os fantasmas estão a dormir. Por isso temos que lá ir de noite, e fomos de noite, foi muito inquietante, mas muito inspirador. Portanto, nós tentámos fazer brilhar o nosso país para as crianças se interessarem e despertar curiosidades por vários locais, mas também fomos a alguns ambientes exóticos. A Amazónia, por exemplo, eu confesso que até tinha um certo receio, tanta aranha venenosa, etc., não é? Mas lá fomos e ainda bem, porque ir à Amazónia a pessoa sente-se noutro planeta, é uma viagem completamente diferente de todas as outras, mas é também uma viagem no tempo, porque navegar no rio Amazonas, no Rio Negro e ver aquelas ilhas cobertas de vegetação mesmo até à beira, que não se consegue perceber o que está para dentro, é impossível não nos sentirmos lado a lado com os navegadores que ali chegaram pela primeira vez, sem saber sequer onde estavam e certamente deslumbrados. Mas houve outros.
Por exemplo, Timor tem um extraordinário, portanto as montanhas, aquilo toda a gente viu na televisão, quem não foi lá, mas há um extraordinário lagarto vermelho que canta, imaginem. E então é esquivo, ninguém o consegue ver, nós queríamos muito ver, o lagarto chama-se toqué, mas na noite em que estivemos nas montanhas descobri que não só a janela do meu quarto não fechava bem, como o toqué estava a cantar à minha janela. E aí eu já não sabia bem se o queria ver, se gostaria mais de fechar a janela, não é? Depois houve o deserto do Saara, quer dizer, ver o pôr do sol nas dunas é uma experiência inesquecível, e cruzarmos com os homens azuis do deserto, com os seus camelos, e no meio dos camelos havia uma camela branca, que nós arrematámos para a história, fez parte da nossa história. E ainda Cabo Verde, podia estar aqui horas a contar, mas remato, ainda Cabo Verde, onde fomos apanhadas pela cauda de um tufão, que antes de seguir para a América Central, fez o favor de despejar um dilúvio tal que as ilhas ficámos nós também, não é? Sem luz nem água, não é? Portanto, têm sido umas experiências muito interessantes, mas como, nestes casos, transmitir isso às crianças que não estiveram lá, que não tiveram essa experiência? É preciso cuidado na escolha das palavras, o ritmo da narrativa e a extensão das descrições, que apetece fazer longas, mas não pode ser. E isto que a Ana diz é muito importante para outra coleção que nós fomos escrevendo a par, que são as viagens no tempo. Não resistimos ao desafio de viajar numa máquina do tempo, que foi inventada no século XIX por um escritor inglês e que nós aproveitámos para levar os nossos leitores a outras épocas, conhecer navegadores, conhecer reis, rainhas, cientistas, etc. E tivemos, por exemplo, em 1755, no dia 1 de novembro, em Lisboa, a assistir ao terremoto, terrível terremoto. Percorremos as ruas com as pessoas que o sofreram e sabemos que se pode repetir. E também fomos com o Vasco da Gama, embarcámos nas naus do Vasco da Gama, na Armada até à Índia, e com grande alegria e entusiasmo, porque sabíamos o fim, claro. E também estivemos no Brasil quando se aboliu a escravatura e participámos nos desfiles que as pessoas fizeram para difundir a ideia de que a escravatura era terrível e que precisavam de avançar para outro estádio de civilização. Ora, portanto, continuando sempre com as aventuras e tendo feito 16 viagens no tempo, depois de mães passámos a ser avós, e aí a ternura pelos netos levou-nos a escrever histórias para mais pequeninos. Pois, à medida que eles cresceram, fomos fazendo para outras etapas com histórias que achávamos que lhes podiam interessar, a eles e aos nossos leitores. E depois, enfim, o projeto foi bem recebido. Muitas crianças gostaram, muitos pais, avós, muitos professores que usam os livros nas aulas. Tivemos uma grande surpresa de ser convidadas por grandes historiadores portugueses para escrevermos com eles história de Portugal, para divulgação, e de sermos convidadas por muitas instituições para fazermos os mais diversos tipos de livros sobre os mais diversos tipos de assuntos, que nos obrigou a estudar, a pensar e a enveredar também por outro caminho. Portanto, o nosso trabalho em conjunto tem sido realmente uma aventura, não é? O último projeto foi um desafio da Fundação Edulog e trabalhámos com cientistas da leitura para escrever livros curtinhos que as crianças que estão a começar a aprender a ler conseguissem ler do princípio ao fim e tivessem a sensação que já consigo ler um livro. Porque a ideia é precisamente que aprender a ler é uma atividade que exige esforço e concentração, mas se a pessoa souber que o resultado é a possibilidade de entrar naquele mundo que é o livro, aí fica com mais energia para ler. E, portanto, a coleção, ainda por cima é gratuita, está à disposição de quem quiser ler com os mais novos. Tem sido um projeto que nos entusiasma, que nós temos desenvolvido com muita seriedade e que tem valido muito a pena. Tem valido a pena porque muitas vezes nós ouvimos dizer que pessoas, crianças, mas também adultos,
Nós aprendemos a gostar de ler com os vossos livros e isto é uma coisa maravilhosa que um escritor pode ouvir. A leitura, como sabem, é um poder magnífico, um poder invisível, porque tudo se passa na mente e que está ao alcance de todos. Nós sabemos que é muito importante o contributo dos autores, dos editores, mas também é muito importante o contributo dos professores, dos educadores, dos bibliotecários e das famílias, dos pais. É essencial, dos avós, dos padrinhos, dos tios, todos aqueles que leem com as crianças. A leitura é alguma coisa que nós precisamos de desenvolver e queria só dizer-vos que precisamos de estar todos empenhados nesta ideia de que ler é para todos. Se não criarmos um clima de leitura, tudo é mais difícil. Mas para criar esse clima de leitura, todos nós podemos contribuir e se todos contribuirmos, é muito possível que o nosso país se torne um país de leitores. Obrigado.